FIFA vai servir para o Vasco corrigir a rota. Rapaziada, o Vasco precisa corrigir a rota o mais rápido possível, tendo em vista que os times que estão lá embaixo estão começando a pontuar e o Vasco está deixando escapar pontos cruciais no Campeonato Brasileiro, rapaziada. E vamos falar um pouco sobre essa situação que o GE ilustrou aqui do trabalho do Rafael Paiva durante esse período de treino na data FIFA. Vamos falar também sobre a possível volta de Jair diante do São Paulo, jogador que é convocado já se apresentou à sua seleção. O Vasco já começou a comercializar, promover os ingressos para o jogo diante do Atlético Mineiro na Copa do Brasil. E o time, o próximo adversário do Vasco no Campeonato Brasileiro, tem desfalques importantes e vamos estar falando também sobre isso, rapaziada. Então isso e muito mais aqui no canal Eu Torço Pro Vasco. Lembrando a você que está chegando pela primeira vez e não conhecia esse canal, caiu aqui de paraquedas, digo para você, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e deixa o seu like, porque vai deixar a gente bem forte para estar crescendo cada vez mais, para produzir o melhor conteúdo para você sobre Vasco, sendo o mais realista possível, sem invencionice, sem botar capa de jogadores internacionais aí, que fechou, confirmou, essas coisas assim. Chega, vamos parar com isso, vamos falar de notícias. Aqui é um torcedor apaixonado pelo Gigante da Colina, que quer estar transmitindo as notícias e falando, deixando a sua opinião, e eu conto muito com a sua colaboração aqui no nosso canal. Então vamos pro vídeo, vamos iniciar falando, rapaziada, primeiramente do Puma Rodrigues. Puma Rodrigues foi convocado pela seleção do Uruguai, o único jogador convocado do Vasco para esse período de data FIFA, já se apresentou, né? O jogador já se apresentou. Lembrando que o Puma Rodrigues tem feito bons jogos com a camisa do Vasco, tem ajudado bastante na marcação, tem jogado até de ponta direita nos últimos jogos, tendo só não esse jogo contra o Juventude, que ele entrou como lateral mesmo, que o Rafael Paiva acabou colocando o Maxime Domingues ali na ponta direita, mas os jogos que ele tem jogado como ponta direita tem ajudado bastante, tem agregado, a gente tem visto qualidade. Sabemos que o Puma Rodrigues é um pouco inteligente, só que na marcação ele peca bastante, mas ofensivo e tem ajudado bastante o Vasco, e sempre que tem oportunidade, quando está bem, faz os seus golzinhos, e isso ajuda muito o Gigante da Colina, né, rapaziada? Então, boa sorte ao Puma Rodrigues nesse período, né, mini pré-temporada aqui pro Vasco, mas para ele, que vai estar lá junto com a sua seleção, que possa ter sucesso e possa jogar, desempenhar o seu futebol lá, né, rapaziada? Então vamos torcer pro nosso lateral, o nosso Pumita Rodrigues, rapaziada. O Vasco já começou a promover os ingressos, né, para o jogo diante do Atlético Mineiro, no jogo de volta da Copa do Brasil. Como está na tela para você, falta pouco para o Caldeirão ferver contra o Atlético Mineiro. Faça o upgrade do seu plano de sócio e compre o seu ingresso com propriedade. São Januário, 19 de outubro, às 18h30. O Caldeirão vai ferver, rapaziada. Então é isso. Estamos aí aguardando, né? Porque tem uma questão do STJD, que o Vasco entrou com um processo não liminar lá para tentar deixar o jogo marcado para o dia 17, salvo engano, que seria na quinta-feira, se eu não me engano, seria o jogo do Vasco. E isso ajudaria, né? Ajudaria bastante, porque o Vasco tem que ter uma sequência, tem que ter essa sequência, e agora quer beneficiar os times que estão acima do Vasco, né? Como Atlético Mineiro e o próprio Flamengo. Mas vamos torcer para que tudo ocorra da melhor maneira possível, se o Vasco conseguir. No caso, perdão, é na quarta-feira, né, rapaziada? Então vamos torcer para que o Vasco consiga reverter essa situação e possa sair com um resultado positivo. Tendo em vista que o placar está aberto, rapaziada. O Vasco pode sim conseguir um resultado e conseguir a classificação. Ou não. Ou estou sonhando demais? Sabemos que o Vasco tem vacilado no Campeonato Brasileiro mesmo, nesse jogo diante do Juventude. Foi uma vergonha. Uma vergonha o que o Vasco fez. Mas vamos acreditar que vai dar tudo certo nesse jogo de volta da Copa do Brasil diante do Atlético Mineiro, o Galo, né, rapaziada? E na nossa casa temos que botar moral, temos que fazer valer o mando de campo, e o Vasco não tem feito isso, mas tem que fazer. 30 dias fora e o Vasco vacilou diante do Juventude, e tomara que não faça isso diante do Atlético Mineiro. Vamos torcer para que corra da melhor maneira possível, correto? Então vamos que vamos, para mais notícias aqui do Gigante. Então vamos lá, logo na notícia principal. Confira os problemas que Rafael Paiva tentará resolver durante os treinos da data FIFA. Rapaziada, o Vasco não ganha há mais de um mês, contando Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Já se afastou do G8. E o GE ilustrou algumas situações aqui, rapaziada, a respeito do que o Rafael Paiva vai ter que corrigir nesse período de data FIFA. Um deles é o João Vitor. João Vitor e mais um. Isso é incontestável. O João Vitor tem que ter mais um jogador para jogar com ele. Felizmente só tem o Maicon e o Léo. E tem o Rojas lá, que o Rojas, infelizmente, acho que não merece nem botar mais a camisa do Vasco para jogar. O Léo tem deixado a desejar sempre, toda partida importante que o Vasco precisa do Léo, o Léo entrega a paçoca. E o Maicon no último jogo, eu não coloco somente na culpa do Maicon, eu acho que o Lucas Piton, como também o Sforza, vacilou na jogada.
Mas claro que como ele é o zagueiro que estava na jogada, ele deveria ter um pouco mais de percepção, pedir aos colegas, tentar fazer algo para conseguir neutralizar o jogador do Juventude que acabou fazendo aquele gol. Mas foi um vacilo terrível do Maicon, que não soube fazer a cobertura nem nele, nem o Lucas Piton, e tão logo o Sforza, que tem deixado muito a desejar, que vamos falar dele também. Então hoje é João Vitor e mais um, seja Maicon, seja Léo. Para mim hoje é João Vitor e Maicon. Não tem como mudar esse time. Tem que ser esses dois, com o Lucas Piton na esquerda e PH na direita. E a dupla de volante tem que ser o seguinte, para mim, já vou botar de cara: Hugo Moura e Matheus Carvalho. Depois de ter saído vaiado pela torcida, o Sforza perdeu o prestígio no time titular e o volante argentino tem sido criticado pela saída de bola e pela falha na falta de combate, né, no meio de campo. Uma das principais características do seu concorrente, Matheus Carvalho, Matheus Cocão. É o que eu falo, o Matheus Cocão, ele tem aquilo que o Vasco precisa de volante. O cara que se entrega, que dá o carrinho no momento certo, que não deixa o jogador adversário fazer graça com ele, ao contrário do Sforza. O jogador deita e rola em cima dele e ele fica naquela sonolência. E isso irrita o torcedor. Irrita tanto eu como você, que eu tenho certeza que tem estado irritado assistindo esse garoto argentino, que nem parece argentino. Argentino tem a fama de ser aguerrido, batalhador, guerreiro mesmo. E o Sforza é o oposto disso. Se o Sforza tivesse 50% do que o Verratti é dentro de campo, a gente teria um excelente volante. Um excelente volante. Mas é o que temos. Por quê? O Matheus Carvalho sofreu a expulsão diante do jogo do Cruzeiro. Então teve que cumprir suspensão diante do Juventude. O volante agora volta diante do São Paulo e tem a confiança do Rafael Paiva e por parte da torcida, como o Hugo Moura, que depois do jogo de estreia dele, que ele vacilou contra o Atlético Paranaense, depois disso ganhou a vaga e não sai mais desse time. Não sai mais. Ainda bem que entendeu o que é jogar no Vasco e está fazendo um excelente jogo. E o outro cara é o Souza. Souza, Galdames e JP. O JP eu não entendo ainda, mas o Souza sacramentou que não deve jogar mais esse ano. Não deve jogar mais esse ano. O que ele fez no meio de campo foi uma coisa de juvenil. Juvenil mesmo. No meio de campo, tinha muito campo o jogador ainda passar e fazer as jogadas que precisaria. E ele acabou dando um carrinho criminoso na canela do jogador. Criminoso. E foi expulso com louvor. Foi correto a expulsão do Souza naquele jogo. Galdames nem se fala, não merece jogar. O JP, eu não entendo até hoje, não sei o que aconteceu com o JP, não sei se é algum quadro de rebeldia, não sei o que é. Sei que o JP perdeu espaço, tem voltado até pro Sub-20 para jogar e não joga mais pelo Vasco. O que aparenta, né, com o Rafael Paiva. E ainda temos que esperar Paulinho e Jair. O Jair tem a possibilidade, como falar daqui a pouco, de jogar diante do São Paulo. E o mais complicado do Vasco, quando o Vasco começa a acertar nessa função do campo, nesse lado do campo, acontece o seguinte: os pontas, o David e Adson. O Adson pela direita e o David pela esquerda. O Adson se machucou, já tem quase um mês, mais ou menos, que tá fora. E o David, no jogo contra o Cruzeiro, se machucou também. Só volta os dois ano que vem. Então é uma perca considerável, tendo em vista que os dois estavam já há muito tempo buscando sua vaga, dando conta do recado, às vezes que entrou. O Adson nem se fala. E o Vasco tem como opção para esses dois jogadores Emerson Rodrigues e Jean Davi, Maxime e o Puma, como eu falei no começo do vídeo, improvisado, além de Ryan e Leandrinho também. Bom, o Emerson Rodrigues eu acho que está jogando até errado, ele deveria jogar no lado direito, o Rafael Paiva está botando no lado esquerdo. O Jean Menezes, que sempre falou, assim quando chegou, que gosta de jogar pela esquerda, e o Paiva, quando coloca ele, joga na direita. Eu acho que, não sei o que acontece, cara, não sei qual é a comunicação que tem lá dentro, não sei se o Paiva está se achando já demais e não dá uma sequência para o jogador, aonde o jogador se sente bem e onde o jogador desempenhou. E a gente assistiu o vídeo dele jogando bem, foi pela esquerda, no caso do Jean Menezes. Ele não fez isso, não faz isso. Botou o Maxime improvisado, para mim. Para muitos acham que o Maxime jogou mal. Eu acho que ele fez uma partida ok, não foi nem acima, nem tão abaixo. Ajudou nos momentos que teve. Acho que estava um pouco nervoso pela quantidade, pelo jogo em São Januário, pela atmosfera que girava ao favor dele. Acho que ele não enfrentou nenhum time, nunca jogou com um time de tanta expressão assim como é o Vasco. E ele, acho que foi uma partida ok, nada mais que isso. E qual é a prioridade do Vasco? Acho que até o fim da temporada tem que fazer pelo menos 45 pontos para se livrar de vez da zona de rebaixamento. E a Copa do Brasil. Agora tem que reagir o mais rápido possível para conseguir alavancar vitórias, empates, mas tem que ganhar, jamais parar de perder. Tem que parar de perder o Vasco e pelo menos fazer resultados positivos para conseguirmos chegar numa pré-Libertadores, se manter na Sul-Americana, que hoje o Vasco está na Sul-Americana, e torcer para conseguir ser campeão da Copa do Brasil. Não é isso, rapaziada? Deixa nos comentários qual é a sua opinião sobre isso. Concorda comigo ou não? Qual é a sua opinião sobre essa situação? Jair deve ser a principal novidade do Vasco no jogo contra o São Paulo. O volante Jair deverá ser a principal
Novidade do Vasco, no jogo diante de São Paulo, no dia 16, pelo Campeonato Brasileiro. Recuperado de lesão grave, o jogador já tem viajado, tem feito alguns treinos com bola, tem estado até com a camisa de aquecimento nos jogos contra o Cruzeiro, tanto quanto fugiu agora, Atlético Mineiro. Teve aquele tempo ali de treinamento, de aquecimento, ele estava entre os jogadores, e eu acho que é uma boa. Se tiver tudo ok, não tiver nenhum risco do jogador se machucar mais uma vez, seria excelente ver o Jair novamente em campo. Tendo visto que estamos tendo trabalho com a questão dos Forza, Matheus Carvalho aí, que para mim é o que deve ser titular hoje, mas se o Jair voltar bem, condicionado, tiver recuperado totalmente, merece uma vaga no time titular. E você, o que você acha? Merece ou não? Porque o nosso adversário tem 8 desfalques, pelo menos 8 desfalques. Desfalque é o que traz a matéria do Vamos Futebol. São Paulo tem desfalque, o time do Zubel Dias. Importante, rapaziada. Vou falar alguns nomes para vocês aqui que estão na lista de desfalque. E é longa, hein? E além dos desfalques que o Zubel Dias vai ter, ele vai ter alguns retornos importantes. E um desses retornos são os seguintes: Jonathan Caleri e Alan Franco, os dois titulares, retornarão de suspensão. O Elton, que havia sido preservado, também deve estar apto para o jogo. Além deles, o atacante Eric, que também estava suspenso por acúmulo de cartões amarelos, deve ser opção no banco. A lista de desfalque é a seguinte: Alisson, Michel Araújo, Pablo Maia, contundido, né, não irá a campo, como já era esperado, Damião Bombadilha, James Lewis, Ferrarese, André Silva e Robert Arboleda também não estará em campo diante do Vasco. Alguns jogadores importantes que podem estar desfalcando o São Paulo, e o Vasco tem essa possibilidade de fazer um bom jogo e, quem sabe, trazer o resultado positivo lá de São Paulo, né, rapaziada? O jogo deve acontecer no Morumbi, deve acontecer lá no Morumbi, ou vai acontecer no estádio do Brinco de Ouro, né? Salvo engano, do Guarani. Então vamos torcer para que o Vasco faça um bom jogo e consiga, depois dessa data FIFA, fazer um resultado positivo e ganhar do São Paulo, não é isso? Então vamos que vamos. É isso, rapaziada, é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho da notificação e fui!